Vamos ler em Mateus 24 e 36, diz assim: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que entrou Noé na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Pode tomar os assentos, irmãos, bata aquelas palmas. Aleluia. Irmão, vimos aqui no Evangelho de Mateus agora, Mateus relatando algo muito importante, a qual Jesus mencionou aos seus discípulos. Mateus, para quem sabe, ele foi uma pessoa que conviveu, ou seja, ele foi chamado pelo Senhor. E Mateus, ele é uma pessoa que trabalhava sobre o tributo, até onde o Senhor chamou a Mateus para seguir e fazer parte de seguidor de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus é o livro mais próximo de Jesus, que é onde relata realmente acontecimento a qual Mateus viu, a qual Mateus enxergou, os acontecimentos mais próximos. O Evangelho de Mateus, ele relata as palavras a qual Jesus mencionou naquele tempo, naquela era, naqueles tempo em que Jesus convivia com o seu discípulo. Agora Lucas e Marcos, nós vamos ver uma diferença nas escrituras de Lucas, que realmente Lucas ele foi uma pessoa que não teve o privilégio de estar ao lado de Jesus. Lucas não teve o privilégio de estar ao lado de Cristo como Mateus, porque Lucas ele foi uma pessoa que conviveu ao lado do apóstolo Paulo. Lucas conviveu ao lado de Paulo, e os relatos que Lucas relatou no seu livro, no livro de Lucas, foi instruído por Paulo acerca do Cristo, acerca de uns acontecimentos, através de Paulo relatando a Lucas, que Lucas relata ali os seus escritos. Se nós pegar Lucas no capítulo 1, você vai ver que Lucas ele escreveu, mas relatando o homem, contando para o homem um dos seus relatos, um dos milagres de Jesus. E no Evangelho de Marcos a gente vai ver aqui algo muito importante também, que Marcos também foi uma pessoa que não esteve ao lado de Jesus como Mateus também. Marcos ele foi uma pessoa que conviveu ao lado dos discípulos de Jesus, conhecido como Pedro, esteve ao lado de Pedro, conviveu entre eles. Marcos ele tinha um nome chamado João Marcos, mas botaram Marcos para não ficar prolongado o texto do Evangelho de Marcos. Então ele conviveu ao lado de Pedro, andou com Pedro, como Lucas andou com Paulo e Marcos andou com Pedro. Aleluia. E Marcos aprendeu muitas coisas ao lado de Pedro, como também Mateus, aleluia, aprendeu muitas coisas ao lado de Jesus. Então o Evangelho de Mateus é o mais próximo de Cristo, porque Mateus presenciou, relatou e viu realmente, aleluia, os acontecidos. E o Evangelho de João já é mais diferente a qual dos três evangelhos, porque João já tem uma visão ampla, João já tem uma visão relatando a respeito de Jesus, de ele ser o verdadeiramente Filho de Deus, relatando que ele é o Filho de Deus. Pode ver que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ele vai relatar as coisas terrenas
o que Jesus passou e fez. E o Evangelho de João, ele vai relatar, João já vai ter uma visão que o relato de João é das coisas de vinda de cima para baixo. Então João já tem uma visão ampla, que Jesus é o Filho de Deus, que realmente ele é o Filho de Deus. João foi aquele também que esteve, aleluia, com Jesus. Então João relata que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E Mateus, relatando algo muito importante a respeito dos acontecimentos da volta do Filho do Homem. Para quem não sabe, o Filho do Homem é o próprio Jesus Cristo, ele é o próprio Filho do Homem, né? Relatando, aleluia, uma das suas promessas, relatada aos seus discípulos, e também para o mundo global hoje, para nós, para a igreja. Essa promessa Jesus já tinha mencionado com os seus discípulos, com aqueles que estavam ao seu lado, com aqueles que conviviam com Jesus. O Senhor até chegou a mencionar aos seus discípulos, dizendo, aleluia, aqui não ficará pedra sobre pedra. Jesus já estava prevendo que ele iria voltar. Jesus já estava prevendo que uma hora ele iria voltar novamente, mas Jesus estava aqui, ele ia morrer, ressuscitou e ia voltar. Já é um sinal que ele já prometeu, aleluia, que iria vir. E aqui os discípulos questionam e falam para Jesus da seguinte maneira: Senhor, mas qual será o sinal da tua vida? Qual será o sinal para o Senhor voltar? Como nós vamos saber? E Jesus aqui no livro de Mateus 24 e 36, relatando especificamente uma advertência para nós, não só para o cristão, mas para o mundo todo, para a humanidade, saber que Jesus, ele vai vir, saber que isso foi uma promessa de Jesus. Jesus prometeu, Jesus ensinou, Jesus ele demonstrou e prometeu que iria voltar. Se nós se aprofundar realmente na palavra, a gente vai encontrar que na ressurreição de Jesus, após a sua morte ao terceiro dia, ele já demonstrou lá na sepultura que ele iria voltar. De qual forma, irmão? De uma forma que eles pegaram o corpo de Jesus, aleluia, tamparam com lençol, e após a ressurreição de Jesus, esse lençol que esteve sobre o corpo de Jesus estava completamente dobrado ao lado da travesseira onde Jesus estava. Ali Jesus demonstrou que iria voltar. E quem fosse à sepultura de Jesus e orasse ali e visse aquele lençol dobrado após a ressurreição, já sabia, ele ressuscitou, mas ele vai voltar novamente. Aleluia, porque uma pessoa que não dá a certeza que volta, ele ia deixar tudo jogado lá de qualquer jeito. Então era uma certeza que não ia mais voltar, mas ele demonstrou o seu sinal nessa parte, que ele iria voltar. Aleluia, que ele vai voltar a qualquer momento. Mas ele deixou uma advertência, uma exortação, falando conosco a respeito da sua volta. Alguns acontecimentos, alguns sinais, e uma época difícil, uma época de angústia, mas o Senhor mandou nós vigiar e estar atento. Isso é uma vigilância para a sua vinda, para a sua volta.
Aqui no versículo 36 de Mateus, de 24 a 36, está falando realmente sobre a perseverança, de perseverar, de não estar distraído, estar vigiando, aleluia, porque o Senhor mesmo mencionou aqui: porém naquele dia ninguém sabe hora e nem o dia, somente o Filho, nem os anjos sabem, e nem o Filho, só unicamente o Pai, E ele foi mencionando como nos dias de Noé, comiam, davam-se em casamento, aleluia, até o dia em que Noé entrou na arca. Nós estamos vivendo uma era a qual nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos vivendo numa era a qual nós estamos demonstrando à humanidade que Jesus realmente é vivo. Nós estamos demonstrando ao mundo que realmente Jesus é o Filho de Deus. Nós estamos relatando, aleluia, ao mundo que realmente Jesus ele tem o poder, que Jesus é real, que ele é verdadeiro. Nós estamos demonstrando ao mundo que ele ressuscitou e ele vai voltar novamente. Aleluia! É nessa era que Jesus estava mencionando a sua volta, na era que o Evangelho estava sendo pregado, na hora que o Evangelho estava sendo anunciado. Aleluia! Muitos não estavam claramente escutando ou ouvindo, estavam o quê? Não estavam atentos ao Evangelho de Cristo. Nos dias de Noé que Jesus mencionou, foi um tempo em que o Senhor falou com Noé, e foi um tempo em que Noé começou a pregoar o Evangelho da salvação. Algo que estava prestes a acontecer. Só o fato do símbolo da arca que Noé estava fazendo já era um motivo para que a humanidade naquela época viesse olhar e viesse ver o que está acontecendo. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Nós temos que saber, nós temos que ir atrás, nós temos que buscar informação. Aleluia! O mundo atual em que nós estamos vivendo está dessa maneira, mas está um mundo cego, um mundo que não está enxergando, um mundo que não está vendo, um mundo que não está tendo conhecimento da volta de Jesus. Estão achando que é normal alguns acontecimentos, estão achando que é normal a crise, está achando que é normal uma guerra, está achando que é normal um terremoto. O mundo já está tão acostumado com isso que não estão indo buscar informação da fonte dos acontecimentos, que é a palavra do Senhor. Por isso que Jesus relatou aqui que era nos dias de Noé, porque não estavam preocupados com o amanhã, não estavam preocupados com o que iria acontecer amanhã, não, estavam festejando, estavam dando-se em casamento, casando e dando-se em casamento, festejando, comendo, bebendo, e não estavam sabendo o motivo da circunstância que Noé estava levantando aquela arca. Aleluia! Não estavam, irmãos, não estavam atentos nos sinais, não estavam atentos, aleluia, na verdadeira palavra. Então Noé começou a pregoar o Evangelho, Noé começou a anunciar o Evangelho, e até o fim que entrou Noé na arca, cessou o Evangelho, cessou tudo, aleluia, e até que o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e levou a tudo. Jesus está comparando aqui a sua vida dessa maneira. Muitos vão estar desapercebidos após a volta de Jesus, muitos vão estar desapercebidos e não atentos à vinda do Filho do Homem. Você já viu isso? É pregar o Evangelho que se tornar a pregação de Jesus? Você já viu se é pregar o Evangelho,
aleluia, e dizer que, aleluia, nós estamos ficando loucos que alguém vai voltar, mas Jesus, ele prometeu que ele vai voltar, é promessa, o que o próprio Jesus, ele mencionou e falou. É uma zombaria após o Evangelho, é uma zombaria após pregar o Evangelho da salvação, em um tempo de acontecimento difícil, né? Até o dilúvio veio e levou, aleluia. E a Bíblia diz aqui no versículo 40: então 2 estarão no campo e um será levado e o outro deixado. Olha só, Jesus comparando, né? Aqui vai acontecer, irmãos, algo que após o arrebatamento as coisas vão se tornar diferente. Posso dizer que após o arrebatamento as coisas vão acontecer. Vai surgir um boato que um sumiu, o outro desapareceu. Vai surgir um boato que estava no hospital, aquela pessoa não está mais, aquela criança desapareceu. Vai surgir boato na mídia, na rede social, rádio, televisões, que, aleluia, está desaparecendo, aleluia. Vai estar o boato que um estava na cama, um sumiu e não sabe o que houve, aleluia. Isso vai ser só um momentâneo, vai ser um momento em que o mundo ele vai se preocupar nessa hora, mas depois eles vão se acostumar. Eles vão se acostumando, mas depois as coisas vão começar a ficar difícil. As coisas vão começar a ficar difícil. Aleluia. Graças a Deus, estão dois no campo, um será deixado e outro levado. Estando duas no moinho, será levado e uma deixada. Então aqui nós já vimos a preocupação, a situação, quando um será levado e o outro deixado. É um alerta, aleluia, para se preocupar que Jesus está mesmo vindo levar o seu povo, um povo de qualidade e de boas obras, um povo que está lutando dia e noite, um povo que está se colocando dia e noite, uma igreja que está se preocupando com a salvação, a igreja que está em vigilância, aleluia, graças a Deus. E Jesus ainda, ele menciona aqui, aleluia, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar é um preparamento, é uma capacitação para nós se preparar, para nós estar pronto a qualquer momento. Olha só, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, ele não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Olha só, Jesus mencionando: se uma casa soubesse que o ladrão iria roubar a casa, ele iria o quê? Estar vigilante, iria estar atento, iria cuidar, iria estar atento a cada movimento que passasse na rua, a cada movimento que acontecesse em casa. Ele ia ficar atento para que a casa não viesse a ser o que? Furtada, roubada. Assim também é na vida de Jesus Cristo. Nós temos que estar atento, conhecer, aleluia, que os acontecimentos está se aproximando mais a vida do Senhor, está vindo mais o Senhor buscar o seu povo. É nós estar atentos, saber, vigiar, aleluia, conhecer os tempos, conhecer as horas, conhecer os acontecimentos, mas nós souber que para que nós
sombra, para que nós conhecemos que realmente é a volta do Filho de Deus. Aleluia! Graças a Deus! Olha só o que Jesus ele fala ainda mais. Por isso estai-vos apercebido, também porque o Filho do Homem há de vir uma hora em que não penseis. Olha só, ele há de vir uma hora em que não penseis, uma hora em que estarão distraídos, uma hora em que não estarão vigiando, uma hora em que não estarão prontos. É o que Jesus está falando aqui, ó. Estais apercebido, estais atento. Nós entendemos sinais, nós entendemos os acontecimentos, nós entendemos as coisas que está acontecendo na era de hoje, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, que não é fácil. Aleluia. Nos tempos de hoje está envolvido tecnologia, nos tempos de hoje está se avançando muito, é o tempo, as horas, Vê, irmãos, estamos já no meio do ano, passamos da metade do ano já quase, mas 4 mesinhos já é o fim do ano, algo que está passando correndo, algo que está passando rapidamente. Tudo isso, irmão, não é normal, não, tudo isso é sinal, tudo isso é acontecimento que nós temos que estar o quê? Vigilante. Tudo isso são sinais que nós deveremos ficar atentos, aleluia, em constante oração, aleluia, perseverar, ler a Bíblia, se consagrar, para quando o Senhor voltar, a qualquer momento, não sabemos se pode ser à tarde, ou no cantar do galo, ou pode ser de manhã cedo, pode ser pela madrugada, pode ser após o culto, aleluia, pode ser essa madrugada, pode ser amanhã, na parte da manhã, no final da tarde, a gente não sabe, mas ele vai voltar e nós temos que estar o que? Pronto, preparado para quando ele voltar, nós iremos subir com ele, em nome do Senhor, porque o Senhor vai chamar nós pelo nome, o Senhor vai chamar nós, aqueles que estão atentos, aqueles que estão vigiando, aqueles que estão preparados, aqueles que estão com a vida em oração, esse o Senhor vai chamar, e nós temos que estarmos atentos, nós temos pregando sobre Jesus, nós temos falando sobre Jesus, e é algo que está passando, anunciar sobre a sua vida, mas é uma realidade, é uma verdade que não vai ser mudada, é uma pura verdade que não vai ser mudada. Olha o que a Bíblia diz no versículo 24, aleluia, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, 24 e 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo essas coisas aconteçam, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Irmãos, a promessa é de acontecer, a promessa que Jesus profetizou, o que ele falou, aleluia, está se cumprindo. Rumores de guerra, aleluia, não quer dizer que muitos estão dizendo que essa guerra que aconteceu em Israel já é o final dos tempos, não, é os princípios das dores que Jesus profetizou, e Jesus falou que tudo isso aconteça, os céus e a terra passa, a geração vai passar, mas a palavra não, porque a palavra não vai mudar. Ele falou que vai vir, ele vai vir, ele falou que ele vai voltar, e a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão naquele grande dia. Todo joelho há de se dobrar naquele dia, todo joelho confessarão que realmente Jesus, ele é o Filho de Deus.
toda língua, toda nação confessarão que Jesus realmente é o Senhor. Aleluia, toda língua vai confessar, seja ateu, seja não ateu, aleluia, todos vão ter que se dobrar perante o Filho de Deus, quando ele vier nas nuvens de glória. A Bíblia diz, no livro de Romanos, no capítulo 8 e 26, se não me falha a memória, diz, que, aleluia, o mundo geme, o mundo está gemendo, e também nós temos gemendo, porque nós temos a primícia do Espírito Santo, nós temos tempo. Então, o mundo está sentindo, o mundo está gemendo na fase espiritual, em uma trajetória final, em um caminho agora, em que muitas coisas hão de acontecer. Aleluia, nós dentro da igreja é uma coisa, nós dentro da igreja cultuando é uma coisa, mas fora os acontecimentos estão acontecendo, coisas que nem, aleluia, era para nós pensar que iria acontecer, estão acontecendo coisas a qual nós não temos enxergado, a qual nós não temos visto, mas o mundo está gemendo, o mundo está sentindo, que está sendo difícil, o mundo geme e o nosso espírito também está gemendo, porque o mundo sofre e nós também sofremos, a igreja também padece, porque a igreja está nesse planeta Terra, nesse mundo, tudo vem acontecer para o povo de Deus, aleluia, tudo acontece para o povo de Deus também, o povo de Deus, a igreja do Senhor também sente a necessidade, a igreja do Senhor também sente os problemas, a igreja do Senhor também sente a falta de orar, a igreja do Senhor também sente e sabe que Ele, aleluia, vai voltar, e a igreja tem que estar preparada. Aleluia, é o que o Senhor diz nessa noite, a vigilância para que Ele, aleluia, venha vir e nós venha estar pronto, que nós não venha ficar para trás, que nós não venha ficar, que nós não venha sofrer, que nós não venha padecer, que nós não venha ficar nesse mundo com os demais, aleluia, mas nós venha subir com Jesus Cristo, com amor, com alegria, aleluia, sem padecer, somente obedecer, vigiar, se colocar, se preparar para poder encontrar com o noivo que é. Vamos ler Mateus 24 e 36, diz assim: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que entrou Noé na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Pode tomar os assentos, irmãos, bata aquelas palmas. Aleluia.